audição é um dos 5 sentidos do corpo humano e sua importância não está apenas relacionada à comunicação. Ela também faz parte da cognição, aprendizado, a independência, autoconfiança e bem-estar no geral. Mas quando eu vou suspeitar que meu filho está com perda auditiva? Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Alana Moura, médica residente de pediatria, mamãe de gêmeos. E esse é o meu canal Filhos da Pediatria. E eu estou aqui para ajudar vocês. Em primeiro lugar, desde o nascimento, é importante que a família e os profissionais da área da saúde estejam atentos a algumas respostas esperadas para cada faixa etária. E a preocupação e as queixas trazidas pelos pais sobre o comportamento auditivo anormal da criança devem ser muito levadas em considerações e investigadas. Então, o que é esperado, né, para cada faixa etária? Então, eu vou esperar que o meu bebê, ao nascimento, até os 3 meses de vida, reaja e se assuste com sons altos, ou que se acalme, né, ao ouvir o som da mãe, e procure os sons com os olhinhos. Já com 3 a 4 meses, eu espero que meu filho já balbucie algum som e comece a virar a cabecinha em direção a uma voz ou algum som. Dos 4 aos 6 meses, eu espero que meu bebê inicie respostas de localização sonora e seja capaz de reconhecer diferenças na tonalidade da voz dos pais, ou seja, reconhece tons de brincadeira ou quando os pais chamam mais firmes, né, a atenção. Com 6 a 7 meses, o bebê ele já emite sons de repetição e com significado. Além disso, né, nessa faixa etária, o bebê ele grita ou ri alto. Dos 9 aos 10 meses, o bebê localiza e reconhece sons de pessoas próximas. E eles já podem até entender palavras simples, como mamãe, papai, tchau, não. E começa a responder ao próprio nome quando ele é chamado. Bate palminha, né, joga beijo. Com 1 aninho, as crianças iniciam as primeiras palavras. Elas já associam sons a objetos e responde a comandos simples. Aponta, né, para os objetos e reconhece algumas palavrinhas. Com 1 ano e meio, mais ou menos, a criança entende e começa a falar frases. Ela já aponta partes do corpo, já fala de 20 a 50 palavras, mais ou menos. Já com 2 aninhos, a criança ela já começa a ser compreendida por pessoas desconhecidas. As pessoas desconhecidas já entendem o que ela fala, né? E elas já realizam ordens simples, ouvidas e responde a perguntas, né? Dirige a atenção principalmente a histórias e a música. E por volta de 3 a 5 anos, a criança ela já compreende praticamente tudo o que é falado pelo adulto. E às vezes até pergunta quando não entende. E elas acabam usando sentenças mais complexas. Então, gente, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento do que seja normal e esperado para uma criança. Porque assim a gente consegue diagnosticar precocemente e começa a realizar as intervenções de forma rápida. Então, assim, para a gente conceituar, a perda auditiva é a diminuição da capacidade de perceber os sons. E nós temos inúmeras causas, podendo ser algo mais súbito, algo mais progressivo, né? Pode ser uni ou bilateral, reversível ou permanente. Eu trouxe um dado aqui para vocês da Organização Mundial de Saúde, que ela estima que 5% da população mundial, ou seja, cerca de 460 milhões de pessoas, dos quais 34 são crianças e que tenham perda auditiva incapacitante. E 60% delas estão associados a causas evitáveis e que até 5 em cada 1.000 bebês nascem com perda auditiva ou adquirem logo ao nascimento. Outro dado muito importante, né, que até me assustou, é que 1,1 bilhão de jovens com a idade entre 15
e 35 anos têm riscos, né, para perda auditiva por conta de exposições a sons e ruídos altos. E quais seriam, né, as causas para tantas perdas auditivas? A gente tem inúmeras causas, né, que devem ser sim investigadas. Entre elas, as causas, vou dividir para vocês entenderem, entre as causas pré-natais, que entrariam as infecções como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, HIV, herpes simples, sífilis, malformações. Às vezes a mãe usa alguma medicação ou faz uso de droga durante a gestação. E temos também as causas perinatais, podendo ser incompatibilidade sanguínea, né, que seria o fator RH, hipóxia fetal, e as causas pós-natais, que são as maiores entre elas, que entrariam as infecções como meningite, sarampo, cachumba, varicela, otites, uso de medicamentos que causam danos a ouvidos, né, como o antibiótico, os aminoglicosídeos, né, os traumas, doenças autoimunes, os tumores, exposições, né, como eu disse, a ruídos intensos, e também não podemos esquecer dos fatores genéticos, né, como antecedentes familiares de surdez, síndromes genéticas associadas e entre outros fatores que a gente também precisa levar em consideração, como prematuridade, permanência por longos períodos em UTIs, intubações, né, com uso de ventilação mecânica. E todas essas alterações, né, elas podem se desenvolver em locais diferentes do nosso ouvido. E para a gente entender os graus de perda auditiva, a gente precisa saber o valor normal do limiar auditivo, que normalmente está em torno de 25 decibéis em ambas as orelhas. Então, se eu tenho uma perda auditiva de 26 a 40 decibéis, eu vou ter uma perda auditiva leve. Se eu tenho uma perda auditiva de 60 a 80, eu vou ter um grau grave de perda. E a partir de 81 decibéis, eu já tenho que considerar uma perda profunda. E para que eu faça um rastreio diagnóstico, né, eu tenho em mãos alguns exames. Dentre eles, né, lá nos primeiros dias de vida do recém-nascido, um exame muito importante que é a triagem auditiva neonatal. Então, a Lei Federal número 12.303, de agosto de 2010, tornou obrigatória a realização dessa triagem, que é feita pelo fonoaudiólogo ou pelo médico. E esse exame, gente, é muito simples e existem dois tipos. Um deles nós chamamos de emissões otoacústicas evocado e o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, né, conhecido mais popularmente como BERA. Então, na maternidade é realizado esse exame de triagem, de preferência nas primeiras 24 horas, de 24 horas a 48 horas de vida. E se não for possível realizar nesse momento, ele pode ser feito dentro do primeiro mês de vida. É um exame, deixa eu arrumar aqui. É um exame muito simples, tá? Não dói, é realizado com o bebê dormindo e através dos estímulos sonoros eu vou medir o retorno, né, desse estímulo proveniente, né, das estruturas da orelha interna. Então, para a gente organizar nosso raciocínio, então o bebê na maternidade que não tem risco nenhum para perda auditiva, ele vai realizar o exame de emissão otoacústica evocada. E se estiver sem alteração, não tem necessidade nenhuma de repetir esse exame. E se esse exame vier alterado, o bebê ele vai repetir o exame, vai fazer o reteste. E se confirmar essa alteração, ele vai realizar o BERA. Já o recém-nascido ou lactente que já tem algum fator de risco para perda auditiva, ele já vai realizar diretamente o BERA. E outra situação que nós temos é se o recém-nascido ele tiver ao nascimento alguma malformação da orelha ou tiver alguma suspeita de perda auditiva, ele deve ser encaminhado diretamente
para o diagnóstico do otorrino e audiológico, independente se ele tem ou não fator de risco, mesmo que a triagem desse bebê tenha sido normal. E como que eu vou fazer o acompanhamento, né, dos lactentes que tem algum fator de risco para perda auditiva? Esses bebês, eles devem ser acompanhados todo mês, principalmente na questão do desenvolvimento da audição, da linguagem, tá, gente? E isso ele deve acontecer mesmo com resultados de triagens normais. Mas, doutora, eu não consegui fazer esse exame na maternidade. O que eu vou fazer agora? O ideal é que essa triagem ela aconteça, gente, nos primeiros 3 meses de vida. E a confirmação ela aconteça até o 6º mês de vida. Muitas vezes a perda auditiva ela não vai ser mostrada através desse exame de triagem neonatal. Por isso é importante que haja uma nova reavaliação auditiva, principalmente na faixa etária de pré-escolar e escolar. E para isso, né, existem alguns sinais, né, que essa criança vai dar para a família ou mesmo para o profissional, como ouvir televisão, rádio, com volumes mais altos, né? A criança que às vezes solicita várias vezes para repetir o que a gente fala, dificuldade na escola, a escola traz alterações de fala, de linguagem, às vezes mudança de comportamento, né? Aquela criança que é mais desatenta. Algumas crianças elas já conseguem às vezes trazer até relatos da dificuldade de ouvir e às vezes até fala de ouvidinho entupido. Então, essas crianças, através da história, da queixa da família, né, de uma anamnese, eles serão direcionados de forma individual para o melhor exame diagnóstico. E nós temos, gente, vários tipos de exames. E se for confirmada a perda auditiva, é importante que essa criança ela passe por vários tratamentos, né, que nós temos. Dentre eles, nós temos a terapia com fonoaudiólogo, né? Essa família ela precisa ser orientada quanto aos cuidados e essa criança, às vezes, será necessário o uso de próteses ou até implantes coclear. E lembrando que essa intervenção, quanto mais cedo, melhor, porque o desenvolvimento da fala, da linguagem, ela é mais ativa até os 3 anos de idade. Então, após essa fase, a criança ela é muito mais limitada, mesmo recebendo toda a atenção, toda a intervenção. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer de investigar é corpo estranho. Muitas crianças colocam objetos dentro de orifícios, né? Então, sendo ouvido um deles. E outra situação que também pode prejudicar a audição é o cerume no ouvido, tá? Mas, assim, no geral, receber, né, o diagnóstico de perda auditiva na criança gera um estresse muito grande na família, né? Principalmente porque a família ela tem medo do futuro, das dificuldades que essa criança possa enfrentar. Então ficam aqueles questionamentos: qual será o impacto, né, na vida dessa criança? Será que meu filho vai conseguir ver TV, ouvir música, né? Será que vai conseguir aprender alguma coisa na escola? Então nós profissionais, nós precisamos ser capazes de orientar essa família, tentar amenizar nessas cargas emocionais, né? Tentar trazer informações de tratamentos, né? E todas as necessidades e recursos disponíveis que essa família possa ter. E isso vai depender muitas vezes da causa, da idade em que essa criança perdeu a audição, se já havia adquirido, né, a linguagem antes da perda, o grau dessa perda, se a família ela estimula essa criança, né? Se se é uma família que participa, né, ativamente dos cuidados, se foi um diagnóstico rápido e também se houve alguma intervenção precoce. E uma das principais preocupações também da família é com relação às complicações, né? Sendo a principal trazida é o prejuízo da fala, que acaba, assim, repercutindo, gente, na interação social, na expressão, na leitura, na escrita. Então, a criança, ela também pode ter alteração até na voz,
às vezes ela fala muito alto ou muito baixo. Então é preciso que as pessoas elas tenham paciência com as crianças, né? As escolas elas estejam preparadas, os professores preparados e muitas vezes por não ser compreendidas, essas crianças tendem a isolar. E outra complicação importante é a privação sensorial, ou seja, a criança ela perde o estímulo ao som, à música, à televisão, aos sons de forma geral ao seu redor e com isso elas são mais vulneráveis a acidentes. Tá? Então as crianças com perdas auditivas elas tendem a ter também vocabulários mais restritos, dificuldades nas atividades da escola, na leitura. E a perda auditiva na fase escolar tendem mais ainda a levar as crianças ao isolamento social, ainda mais que estamos tendo um aumento do bullying, principalmente nessa faixa etária. Então, tudo leva o que? A baixa autoestima, baixo rendimento escolar, às vezes uma superproteção da família diante dessas situações, tá? E para entrar um pouquinho no tratamento, né, e os recursos disponibilizados, eles vão depender das indicações que estão relacionadas de forma individual, dependendo então da causa, do grau de acometimento, né? E o tratamento ele pode abranger desde uma cirurgia otológica, né, adaptação dos aparelhos, uso de próteses auditivas, terapias com fono, suporte psicológico, terapia ocupacional, suporte pedagógico. Então, assim, graças a Deus, temos algumas portarias, né, do Ministério da Saúde que vem assim contribuindo com o atendimento desses pacientes. E assim, uma opinião pessoal é que deveria existir, né, dentro da grade escolar, uma modalidade de ensino em Libras, né? Quantas vezes nós profissionais da área atendemos crianças, né, e até adultos, as mães, os acompanhantes com perda auditiva e temos muita dificuldade na interação com essas pessoas, né? E para trabalhar com a prevenção e promoção da saúde, nós precisamos o que? Incentivar vacinação da mãe e do filho contra doenças infecciosas, promoções do parto seguro, diminuindo asfixias e infecções neonatais, conscientização da população a boas práticas, né? Com diminuição de som alto, principalmente nessa era que nós vivenciamos, né, do fone de ouvido. E acompanhamento, né, dos bebês com riscos de perda auditiva e encaminhamento para a realização de triagem auditiva neonatal e para os profissionais necessários, né, nesse contexto, realizar o encaminhamento correto. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, que vocês tenham gostado. Compartilhem com as famílias, né, que às vezes têm suspeitas de alguma perda auditiva, né, nessas crianças, para que elas entendam um pouquinho o processo de exames, de tratamento, de encaminhamentos. E se vocês tiveram alguma dúvida, podem deixar no privado, deixem nos comentários. Se inscrevam no meu canal e não deixem de assistir o próximo episódio. Um beijo e fiquem com Deus.